Amigos, o mundo progride e a civilização avança. Em 1º de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas, criada três anos antes, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Texto elaborado a partir das ideias do canadense John Peters Humphreys. O Livro dos Espíritos, publicado 91 anos antes, em Paris, já defendia de maneira muito firme os direitos individuais, a começar pela autodeterminação através do livre-arbítrio, o do trabalho digno sem escravidão, os direitos da mulher, da criança, do idoso, do enfermo, dos menos favorecidos social e economicamente, bem como o direito de propriedade. Nesses últimos 60 anos, vimos crescer as reivindicações de alguns direitos, talvez não totalmente delineados por aquela declaração da ONU, e principalmente não respeitados como deviam ser. Vimos este processo acentuar-se na virada do século XX para o século XXI, e com ele exigências justas e necessárias acompanhadas de exageros, pela imposição estridente e até pela violência, em desrespeito aos direitos das maiorias, encurraladas pelo politicamente correto, que antepõe o individual ao coletivo. Se a elaboração e aplicação de leis que protejam melhor as necessidades das minorias sinalizam um avanço civilizatório, por outro lado, não se deve aceitar uma guinada de 180 graus que transforme a sociedade em um barril de conflitos em que cada indivíduo ou grupo pretenda e se ache no direito de fazer o que bem entender, sem respeitar os direitos do vizinho. A nossa proposta é a seguinte: que tal nos ocuparmos um pouco mais com os deveres e menos com os direitos? Se cada indivíduo cumprir com seus deveres emanados pela legislação humana e pela legislação natural, a lei de Deus, ninguém se sentirá prejudicado e ninguém precisará correr e lutar ainda pela busca de seus direitos. Essa é a nossa reflexão de hoje no Tema Livre. Complementa o nosso programa de número 370, Fonte Allan Kardec, com Jugo Leve, e o Espiritismo Responde, falando sobre a visão dos espíritos, inclusive sobre a validade ou não de se acender velas pelos espíritos desencarnados. Estamos iniciando nosso Tema Livre de hoje e, mais uma vez, eu estou aqui na companhia do Dineu de Paula e da Andréia. Nosso tema, nós escolhemos falar sobre menos direitos e mais deveres. Então, eu vou tomar por ponto de partida, aliás, vamos seguir mais ou menos algumas questões do Livro dos Espíritos. E a primeira delas é a questão 875. O resumo das respostas que os benfeitores espirituais passaram para Kardec é o seguinte: uma suposta definição de justiça, né? Consiste no respeito aos direitos de cada um definidos pelas leis humanas e leis divinas. E que, diz lá na resposta, das primeiras, as humanas, algumas delas podem ser antiquadas, contrariando a justiça. Então, aqui, antes de vocês falarem, a gente sabe que realmente, com o avanço civilizatório, as leis mudaram e continuam mudando. Espera-se que sempre para melhor, cada vez aproximando-se mais da justiça. Mas ainda a gente sabe que tem muita coisa errada por aí. Não só no Brasil, mas em nível internacional também. E a questão 877, a vida em sociedade impõe também deveres. A primeira falou sobre direitos, essa já passa a olhar o outro lado, que são os deveres. E o primeiro dever do ser humano é justamente respeitar o direito dos demais. Andréia. Veja que aqui todo o ensinamento de Jesus, né? Porque Jesus traz justamente
esse conceito, na verdade, de nos colocarmos no lugar do outro, não realizarmos ao outro aquilo que não quiser, que a gente não queira que nos façam, né? Respeitar o direito do outro. É a lei da caridade, não é? A gente exercitando ou tentando exercitar um pouquinho disso, a gente está dentro do que a doutrina também preconiza. É verdade. A regra áurea, né, do cristianismo, e de modo geral podia ser adotada por toda a humanidade, é bem isso que a André acabou de colocar. Depois a gente avança mais. A questão seguinte, que é a 878, agora me dirijo ao companheiro Dineu, ela fala o Kardec perscruta junto aos espíritos qual o limite dos direitos de cada indivíduo. Podendo o homem enganar-se com a extensão de seus direitos, o que ele pode fazer conhecer esse limite? E a resposta: o limite do direito que reconhece ao seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e reciprocamente. Explica para nós, por favor. Bom, da mesma forma que a Andréa, eu vou recordar Jesus, que é sempre a melhor fonte e a melhor luz. As palavras dele são a melhor fonte de um raciocínio claro para a gente. Os filósofos antigos, eles falaram de várias virtudes, como a virtude da honra, a virtude da justiça, a virtude da coragem. Mas foi Jesus que inaugurou no mundo ao falar da virtude da humildade, né? Qual que é a origem da palavra humildade? Vem da palavra humus, que seria filhos da terra e que significa todos iguais. Então a dor do meu semelhante dói tanto quanto a minha. Os antigos, os muito nobres filósofos da antiguidade tinham escravos. Tá? Então eles falavam das virtudes da amizade, de você ser um homem honrado e bom, mas eles eram donos de outros seres humanos. E já Jesus, ele muda a história, porque ele nos coloca todos como filhos de Deus. Então nós somos irmãos, em essência. E daí, se somos todos filhos de Deus em igualdade de condições, surge justamente essa questão. Veja, você é igual ao outro em essência. Se dói para você, dói para o outro também. Se você não quer que avance esse limite com você, não avance com o outro. A rigor é simples. Jesus ensinou tudo em termos bastante simples. E os espíritos, claro, eles ficam tentando nos ajudar a esmiuçar isso. Perfeito. Na sequência, nós temos aqui a questão 918 do Livro dos Espíritos. Ela é uma colocação um tanto quanto extensa, eu peço desculpas por ter que fazer a leitura, mas é fundamental para a nossa discussão aqui, para o nosso entendimento. É uma composição, digamos, além de tudo que a gente já conhece, da lei mosaica, depois a lei do Cristo, resumida nesse mandamento de amar e fazer aos outros o que aos outros, amar como deseja ser amado e fazer também todo o bem que deseja e a vice-versa. Vejam só, por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua... Esse primeiro parágrafo eu até vou deixar de lado, eu vou entrar logo no segundo, que diz assim: verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrificará seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe otorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito que se lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece,
por saber que Deus, que lhes deu, também las pode retirar. Se sob sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. E se lembra das palavras do Cristo, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim também o será um dia. Respeita, enfim, seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Meus amigos, troque miúdos a crescer, que maravilha, né? Agora, o quão é difícil praticarmos isso na íntegra, André? É um passo de cada vez, né? A gente precisa exercitar. Mas vamos fazer esse passo logo, né? Não é na próxima reencarnação, né? Não, vamos começar ontem. É para ontem, né? Na verdade, aqui traz um resumo, né, de todas as coisas que a gente deve exercitar no dia a dia, né? Com o nosso semelhante, com as pessoas, com a nossa própria consciência. A gente tem isso na nossa consciência, né? O que a gente está fazendo de, vamos colocar assim, de certo ou de errado. A gente pode refletir sobre isso. Nós podemos pedir ajuda ao nosso anjo guardião, ao nosso mentor, quando a gente sente dificuldade. Orar, pedir ajuda, porque a gente não consegue muitas vezes, né? E todos nós estamos aprendendo, todos, sem exceção. E tem pessoas que estão num nível um pouco mais adiantado, moralmente falando, né? E tem pessoas que estão aprendendo ainda e vão chegar naquele nível mais adiantado. Então, como a gente pode entender isso, né? A lei de justiça, ela é completa. Aliás, todas, né? Sim. Todas as leis. Com certeza. Dineu, ela falou no primeiro passo ali. Qual seria o primeiro passo? O que você recomendaria para a pessoa? Claro que ninguém está nesse primeiro passo, mas supondo que ela começa a tentar fazer tudo isso ao mesmo tempo que eu acabei de ler, ou ela pega por empreitada, diz, bom, eu vou primeiro tentar ser bom, depois eu vou tentar progredir, ser mais honesto. Qual é a receitinha? Eu não sei se existe receitinha, mas eu sei que eu já refleti bastante a respeito desse texto e há nele duas questões que para mim parecem absolutamente centrais. Primeiro, o homem de bem sacrifica os seus interesses à justiça. Então ele não sacrifica a quimeras, tá? Ele não satisfaz capricho dos outros, então ele, digamos assim, atende necessidades legítimas, e se observar era o que fazia o Cristo, porque se pediam sinais o Cristo não dava, ele não atendia a tudo o que pediam. Então, o que é sacrificar os meus interesses à justiça? Isso é a maturidade do senso moral, é eu reconhecer a injustiça do que me beneficia e a justiça do que me prejudica. Então, é eu não querer privilégios, porque não há problema de eu ter direitos. O problema é eu ter direitos que não podem ser estendidos ao restante dos outros seres humanos, tá? Salvo, digamos, que é uma diferença entre direito e privilégio. Se você, vamos dar um exemplo assim muito claro. Por exemplo, o presidente da República, a ele é oferecido um palácio para residir, porque ele tem de receber embaixadores, porque ele tem de dar jantares formais, receber outros chefes de Estado, e ele o faz em nome de todos nós. Mas agora, se outros políticos quiserem um palácio, não vai se justificar. Para ele se justifica porque precisa ter toda uma estrutura. E outra coisa que eu digo é que o Espiritismo, ele apresenta nas leis morais a lei de justiça imediatamente. Não existe uma lei de justiça, é lei de justiça, de amor e de caridade. Porque a justiça sozinha, ela pode ser só vingança. Tá? Se ela não tem um toque de suavidade, ela pode ser só vingança.
O amor sozinho pode ser favoritismo, pode ser pieguice, tá? E a caridade às vezes pode ser uma vontade minha de aparecer, tá? Então é lei de justiça, de amor e caridade, a dar ao próximo o que ele tem direito, né? E que eu faça isso com suavidade. Há até uma passagem de Emmanuel em que ele fala do amor segundo o Evangelho. Ele diz que quando o Evangelho fala em amor, significa a divina disposição de realizar, de servir com alegria onde quer que Deus nos coloque. Então é servir com alegria. Então sempre entra a ideia de fazer a coisa certa e com o sentimento certo. Tá? Precisa muito maturidade moral para você ter isso como norte, entende? Na tua vida, ter esse crivo. É bom para mim, mas é errado. É ruim para mim, mas é certo. E fazer o que é certo é muita maturidade, entende? Andréia, eu falei na abertura que talvez se nós mudássemos um pouquinho o paradigma, né? A nossa maneira de olhar as coisas, se a gente se preocupasse mais de cumprir bem, porque hoje em dia, no mundo inteiro, não é só questão do Brasil, pede-se muito, reivindica-se, em todos os setores, né? Em tudo. E alguns são muito válidos, né? Justos, inclusive. É aí que está, como ele disse, dentro da lei da justiça. Mas às vezes há certos exageros. Não seria mais fácil se cada um se preocupasse em fazer aquilo que é o certo, todo mundo cumprisse certinho com tudo que ele tem que fazer, inclusive o primeiro dever, que é respeitar o direito do outro, a gente não precisava estar fazendo passeata, brigas, violências, guerras, conflitos de toda a natureza. O mundo, nós conseguiríamos simplificar a nossa vida em sociedade. Você concorda com isso? Que nós deveria se preocupar? Porque as pessoas se preocupam em pedir só para ela, mas ela esquece para ter que dar a recíproca desse procedimento. Concorda? Concordo, claro. E é a seguinte pergunta aqui, né? A 919, a 919, que fala: como que eu atinjo isso? Conhecendo a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Então, se eu conseguir ver esse limite, se eu conseguir melhorar o meu interno, se eu conseguir trabalhar nas minhas dificuldades, se eu conseguir ser uma pessoa melhor, eu, logicamente, estarei dentro da lei de amor, justiça e caridade, né? Eu vou conseguir, então, ser melhor para o outro. Eu vou conseguir fazer melhor o exercício da empatia, eu vou conseguir lidar com as dificuldades, e aí o mundo se torna melhor. O fato é que nós estamos avançando por tentativa e erro, até desenvolvermos a consciência. O nosso egoísmo não deixa, né? Isso. Então, a gente, o que a parte do livre-arbítrio no Livro dos Espíritos explica, né? É tão perfeita a lei de Deus que nos dá o livre-arbítrio. Porque se nós soubéssemos onde erramos exatamente, já não seria... não seria natural do meu comportamento, porque daí eu estaria tentando corrigir algo, né? E isso é feito pela consciência. Então, olha que perfeito que vai encaixando tudo, né? Mas aí nós estamos em tentativa e erro porque somos vaidosos, somos ambiciosos, temos orgulho, temos egoísmo, e são dessas mazelas que a gente está aqui para se livrar, né? Gente, tempo esgotado do nosso tema livre, nós seguimos aí com os demais quadros. Olá, amigos! O quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, O Jugo Leve. E como sempre, para que a gente possa fazer a reflexão, iremos ler um trechinho do que está escrito aqui no Evangelho. Diz assim: Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11. Aí, na sequência, nós temos na parte 2 a explicação, que traz assim:
todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós, que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Todavia, Jesus põe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Ele diz que essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é leve, sua lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. Primeiro, a gente pode tentar entender qual o significado da palavra jugo. Quando a gente busca no dicionário, nós vamos encontrar que jugo é aquele instrumento de madeira que é colocado nos bois ou naqueles animais que trabalham no arado, para que ele siga numa direção. Então, aquele instrumento permite que ele vá em apenas uma direção, certo? E o outro significado de jugo seria estar dominado ou estar no domínio de outra pessoa, no domínio de alguém. Então, quando nós pensamos que estamos no jugo de Cristo, nós estamos sobre as leis morais de amor, de caridade que Cristo veio nos ensinar. Por que o jugo é leve? Porque com ele é suave? Porque ele veio nos ensinar justamente essa lei de amor para facilitar a nossa vida. O amor é muito mais fácil, é muito mais suave e traz muito mais benefícios do que a gente sentir raiva ou ódio ou rancor no coração. Isso não é minha fala, isso é parafraseado de Haroldo Dutra Dias. Ele tem uma palestra e ele explica justamente isso. Então ele traz nessa palestra: o amor é mais suave do que o ódio, o perdão é mais libertador do que guardar o rancor, a dúvida, o medo, a ansiedade, tudo aquilo que nós também passamos no dia a dia, se a gente for comparar, é muito mais difícil do que nos entregarmos ao exercício da caridade, do amor, do bem ao outro, do exercício de empatia para com o outro. Então vejam, se compararmos, o jugo será leve, estarmos dentro do que Jesus ensinou será leve, será suave. Nós não teremos que fazer muito esforço. Então aqui, essa lição é maravilhosa, porque quando nós pensamos em nossa vida, nós pensamos também que o Espiritismo, como a doutrina consoladora, traz para nós essa explicação. Nós entendemos o porquê de estarmos passando certas provas, o porquê que precisamos espiar. Não temos a visão materialista nesse caso, e isso é suave, e isso é leve. Por isso que com Jesus o jugo é leve, o fardo é suave ou não é difícil de carregar. Lembremos sempre disso, amigos, porque essa lição que o Evangelho nos traz, e sigamos dentro do que o Espiritismo ensina, do que ele traz como uma doutrina reveladora, maravilhosa para os nossos dias, para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Fiquem em paz. Olá, amigos do quadro O Espiritismo Responde. A pergunta de hoje é a seguinte: os espíritos têm a visão como os encarnados que utilizam os olhos? Acender velas ajuda eles a encontrar o bom caminho no mundo espiritual? Pois bem, pergunta interessante, mas com uma explicação nem tanto convencional, porque envolve princípios que nem todos estão acostumados, nem todos conhecem. Então, vamos tentar esclarecê-la de uma forma mais fácil de compreensão. Para isso, recorremos ao Livro dos Espíritos, onde na explicação de Miramês Espírito diz o seguinte: a visão do espírito é diferente da visão dos seres encarnados, não sendo circunscrita como a destes aos olhos.
Ela reside em todo o ser, mas quando se trata de espíritos superiores. Ou seja, quanto mais elevado for o espírito, mais nítida e completa será a sua visão. E completa. Em muitos dos que ainda alimentam paixões inferiores, a visão é bem mais restrita que as criaturas encarnadas, quando não se perdem esse dom temporariamente, ou seja, se ainda muito apegados à matéria e devedores da lei moral universal, podem enxergar muito menos que nós. Então, acender velas ajuda eles a encontrarem o bom caminho no mundo espiritual? Na verdade, não. Mas para que fique mais compreensível essa resposta, vamos abordar alguns aspectos importantes. Velas, flores ou qualquer outro adereço dentro desse contexto são utilizados em cultos exteriores. Estão relacionados com o mundo ao qual vivemos, ou seja, constituído de matéria, e o espírito tem outra composição, habita uma dimensão onde a matéria, como conhecemos, não tem efeito. Assim também como a luz da vela não o tornará mais iluminado, nem a ele, nem o seu caminho. A iluminação dele só é possível através de seus esforços em se melhorar moralmente. Mas então, o costume de acender velas tem alguma utilidade? Mal não faz, mas também não tem efeito positivo. Agora, se o acender de velas estiver juntamente acrescido de uma oração sincera, amorosa, bem, aí a resposta é diferente. Porque o que vale é a intenção verdadeira. Nossos pensamentos são muito mais poderosos do que qualquer atitude externa que realizarmos. Aliás, às vezes, atitudes essas apenas para aparecer bem na foto, como diz o dito popular. A oração, a prece, o pedir sincero está sempre carregado de sentimentos puros, verdadeiros. E isso tem uma ação benéfica para aquele a quem dirigimos a oração. Se tens o costume, junto às suas orações, de acender uma vela, tudo bem. É um costume, aliás, um costume bem antigo, que perdura por muitas gerações. Mas lembre-se que o efeito não está no acender da vela, mas sim na sua oração. Agora, uma pergunta que pode surgir nesse momento. Se não existe matéria, como tudo se processa no plano espiritual? Como explicar as construções famosas de nosso lar? Romance espírita narradas por André Luiz, espírito, através da mediunidade de Chico Xavier. Segundo nossos amigos espíritos, no plano extrafísico, tudo se processa através do pensamento, firme e permanente. O que, aliás, não é muito diferente daqui. Aqui, a diferença está em que precisamos de alguém de conhecimento para executar, ou seja, moldar a matéria. Já no plano espiritual, é o pensamento que cria, que molda, que executa. Em outras palavras, lá os pensamentos são ações. Diga-me o que pensas e te direi com quem andas, porque é de acordo com o nosso pensamento que atraímos para junto de nós anjos ou demônios, na acepção da palavra, no dito popular. Ou seja, espíritos bons ou espíritos equivocados, já que o mal não existe, é apenas a ausência do bem. Então, para finalizar, acender uma vela para alguém ou deixar de acender não implicará em mais ou menos luz para quem quer que seja, mesmo que quando em vida essa pessoa fosse adepta a essas práticas. Fazer uma oração sincera, verdadeira, desprovida de qualquer materialismo ou ritualismo, sim, fará uma diferença, e muito grande. Além do que, essa ação te deixará muito mais próximo do Criador, sentirá uma paz enorme em seu íntimo, sinal de quem fez uma boa ação. Uma vela sozinha de nada vale, mas uma oração sincera de muito vale. Fiquem em paz.